Bom dia. Bom dia. Hoje nós estamos reunidos para estudarmos a lição 9, que tem como tema conversa e comunicação. E a gente vai entender um pouquinho sobre esses dois temas, né? O que é conversa e o que é comunicação. Os dois são iguais, na opinião dos irmãos? Não. São diferentes? E aí a gente vai entender por quê. E aí diz assim, a conversa, elas são palavras soltas, né? Conversa é mais que reunir algumas palavras soltas. No dicionário diz que conversa quer dizer tratar, falar, discutir, palestrar e, no sentido popular, prosear. Comunicar é transmitir, informar. Então, conversar e comunicar são coisas distintas, né? Não tem como se igualar os dois. E aí ele diz o que é a comunicação? A comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma outra pessoa de maneira que ela entenda o que você está dizendo. Então, numa comunicação, eu posso usar a palavra ou eu posso usar outras formas para me comunicar. E aí a gente vê a linguagem dos surdos, né? Que é a linguagem de sinal, que é o meio de comunicação. Eu só queria ajudar, sem ter discussão, perguntar ao fim. De forma nenhuma. Você orou para iniciar? Não, esqueci. Então, mas a gente daqui a pouco ora, tá bom? Tá, eu esqueci. Então, é porque a lição está muito grande e eu estou preocupada com isso, aí... Eu senti no coração o desejo de falar. Tá bom, obrigada, eu te agradeço. Bom, então, na comunicação, eu posso me comunicar verbalmente, posso me comunicar por meios de sinais, posso me comunicar por meios de fotos, posso me comunicar por meios de slides, diversas formas de comunicação, né? Nós aqui colocamos às vezes as nossas ideias em prática, né? As nossas criatividades em prática, e aí podemos usufruir dessa comunicação de diversas maneiras, né? Bom, na lição passada nós estudamos e falamos sobre os perigos e os males do uso da palavra, né? Falamos que a nossa língua ela tanto pode abençoar como amaldiçoar. E aí dentro de uma conversa ou dentro de uma comunicação, ela continua sendo da mesma forma. Você tanto pode abençoar uma pessoa quanto amaldiçoá-la, né? Dependendo daquilo que você venha falar. Bom, na comunicação existem 3 aspectos muito importantes que a gente pode entender para nos comunicarmos melhor ou também para que possamos conversar melhor, né? A arte de uma boa comunicação. O autor ele fala que Jesus Cristo ele sempre mostrou ele sempre demonstrou um grande significado sobre o assunto quando se referia a relações humanas, né? O Senhor Jesus ele sempre se dedicou e ele sempre mostrou que para eu ter uma boa relação com o outro, eu preciso ter um bom diálogo, uma boa conversa, uma boa comunicação com o meu próximo. E ele sempre mostrou isso em todos os lugares onde ele passava enquanto ele viveu. Todos os lugares onde o Senhor ia, ele sempre tinha uma boa eloquência, que quer dizer isso, um bom falar, saber se comunicar. Quando ele tinha que chamar atenção, ele fazia, né? Ele era duro, sim, nos momentos em que tinha que ser, mas ele sempre era bem direto. Ele não ficava fazendo rodeios, ou não ficava ameaçando. Ele sempre
conversa, mas de maneira direta, sem rodeios. Porque quando você começa a rodear muito, a minha avó dizia assim, não floreia muito não. A minha avó falava muito essas coisas, ó, não vem floreando pra mim não, fala logo, curto e reto. O que você quer? Ela, sabe, ela era bem, o que você quer? Me chamava de Ciane. Ciane, o que você quer? Curto e reto, não floreia não. Então assim, e ela estava certa. Ela estava certa, porque quando você dá muita volta para o que você quer falar, primeiro, você não se faz entendido. Segundo, você faz o outro pensar muita coisa que às vezes não é nada daquilo que você quer falar, né? E dali, geralmente, vai sair duplas interpretações. Geralmente saem duplas interpretações, porque às vezes você fala coisas que não era para você falar e a pessoa que está ouvindo, ela pode interpretar de outras maneiras. Então, é sempre bom uma conversa você falar diretamente o que você quer falar. Claro, dentro de um limite, né? Esse falar diretamente não é falar com grosseria, é falar com sabedoria, né? Existe a diferença. E aí ele fala também sobre a habilidade do ouvir. Isso é muito importante. O autor ele fala que nós, como cristãos, devemos cultivar isso. Não só cultivar, mas exercitar isso como cristão. Ou seja, ter habilidade no ouvir, saber ouvir o outro. É muito interessante, muito importante quando nós nos predispomos a ouvir o outro com sinceridade. E às vezes a pessoa, o nosso irmão, ou aonde nós estivermos, quando tem alguém que está querendo conversar com a gente, é tão bom quando você olha no olho da pessoa e o outro começa a falar e você tem aquela empatia ao ouvir o outro falar, né? E ouvindo, esperando o outro falar. Às vezes, quando você faz assim com a cabeça, né? Uma movimentação de face, ou demonstrando que está se interessando naquilo que o outro está falando, é como se você dissesse para o outro assim, olha meu irmão, eu me compadeço com o teu problema e eu estou preocupado com você e eu estou aqui junto para orar com você. Às vezes a gente nem precisa falar isso, mas o fato do outro desabafar ou falar conosco e nós nos calarmos e só ouvirmos, e dentro do gesto que você faz, ou de mudança de face, né? Porque a gente ou fica triste, né? O outro já vai perceber que você está se compadecendo com aquilo que ele está vivendo. Você está sofrendo junto com ele. Isso é muito bom. E é muito bom que nós cristãos possamos exercer isso no nosso dia a dia. Às vezes nós trazemos a individualidade lá de fora aqui para dentro da igreja. E isso atrapalha muito nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Porque muitos de nós lá fora, no meio do trabalho, ou na faculdade, ou na escola, muitas vezes nós não nos interagimos, obrigada, nós não interagimos porque às vezes a gente não quer ofender, ou não quer magoar, ou não quer ser ofendido, ou não quer ser magoado, né? Então a gente às vezes fica muito na conchinha, né? E aí quando chega dentro da igreja, ou no nosso próprio lar, né, a gente continua desse mesmo jeito, quando na realidade, às vezes, na igreja existe algum irmão que está querendo desabafar com você e você não está dando a importância devida, ou dentro do nosso próprio lar, né, alguém do nosso lar que quer desabafar, mas a gente está tão dentro da nossa conchinha que a gente não percebe, e nós precisamos exercitar isso. Saber ouvir é muito mais importante do que saber falar, né? Outra coisa que ele fala é a escolha de momentos certos para se comunicar.
E aí ele dá a ideia de Pedro, né? Que sugere a ideia quando diz que devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Assim nós estaremos preparados para responder a quem pedir a razão da esperança que há em nós. Nós devemos sempre responder com mansidão e com a consciência, com segurança do que estamos falando. O sábio Salomão diz que não é bom responder sem refletir e peça quem é precipitado. Ou seja, Salomão ele fala isso. Então, se você é precipitado no falar, peça ao Senhor sabedoria antes de você falar, para que você reflita antes de você falar. Isso também nós falamos na lição passada. Por quê? Porque eu não quero ser ofendido. Pensa sempre assim. Eu vou pedir ao Senhor sabedoria porque eu não quero ser ofendido. Então, se eu não quero ser ofendido, eu jamais vou poder ofender o meu irmão. Né? A gente precisa pensar dessa forma. Outro tópico, falar sempre a verdade. Fale, mas fale com amor. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes, nós estamos vivendo alguma situação, precisamos intervir, precisamos falar, mas ou nós nos esquivamos, não nos metemos, ou até mentimos. Poxa, você não acha que tá... E a pessoa sai. Só o fato de você fazer isso já está mostrando que você está mentindo. Você está vendo que o negócio está feio, que você pode fazer alguma coisa para ajudar, mas você não quer se meter, você não quer falar nada. Então você já está mentindo. A mentira, muitas vezes, não é só aquilo que você fala, não. Você mente, muitas vezes, até da forma com que você... Na expressão. Exatamente. Com o teu corpo expressa. Né? E isso é muito importante. Agora, dependendo da situação, se aquele que vai receber, né, o teu conselho não quer mudar, aí é problema dele com Deus. Né? Nós temos que fazer o nosso papel, né? Conversar, falar em amor, ó, eu te amo, mas poxa, muda, você precisa mudar, você precisa fazer isso, e você é novo, tem tanta coisa pela frente, né? Várias situações acontecem que a gente pode dar conselho para a pessoa. Muda teu jeito de proceder, teu jeito de falar, né? Agora a pessoa, você vai falando. Só que você fala, né? E a gente precisa orar também. E Deus vai agir. No momento dele, ele vai agir. E aí a gente fica com a nossa consciência tranquila. Tem que ditar, né? Água mole em pedra dura, tanto vai ser. Exatamente. A gente vai ficar com a nossa consciência tranquila, né? Porque nós ficamos com a nossa consciência tranquila quando você está falando a verdade e quando você fala essa verdade em amor, Deus te tranquiliza. Não é que você seja insensível, mas Deus te tranquiliza, né? E aí você deixa Deus agir. E nós não podemos fazer nada, né? Mas não, fala. Você se sente tranquilo quando você fala a verdade em amor, né? Aquilo que está te incomodando, que vai fazer bem a pessoa, sabe? Nós vamos fazer essa, como a Simone falou, vai interagir, sabendo que ela talvez possa não gostar. Mas você, no seu interior, se sente bem, porque você falou a verdade, falou com amor, Sim. E ela estava precisando escutar isso. Sim, né? sim, exatamente. Agora, não culpe ou critique o teu próximo. Isso é muito sério. Porque também já falamos isso na lição passada. Mas nós, seres humanos, até o próprio autor, ele fala sobre isso. Nós temos esse grave defeito. Criticar o outro. Culpar o outro de alguma coisa. Esse é um defeito crasso do ser humano. A gente está sempre procurando ver defeito em alguém, ver algum erro em alguém, quando na realidade eu preciso e deveria ver erro e criticar eu mesma. Né? Seria tão bom se quando nós acordássemos ou quando nós fôssemos deitar, conversássemos com Deus assim: Senhor,
olha, eu fiz isso, Senhor, me perdoa, Senhor, não deixa que eu continue fazendo isso, eu estou errado, eu tenho que mudar. E essa é a forma da gente encarar a nossa realidade, não é falar do outro irmão. Se está acontecendo alguma coisa com outro irmão, o nosso dever é orar por ele. Mas a gente fica sabendo e ainda fica passando para os outros. Aí não só você está criticando, mas como você está fofocando também, o que é pior ainda. Exatamente, né? Aquele ditado, né? Que quando você aponta, né? Os outros detonando. Minha avó falava isso para mim direto. Muito. Quando você é criado por uma pessoa idosa, você aprende muitos ditados, né? Um deles é esse. Não aponte para ninguém, porque os outros são todos apontados para você. Então, mas é verdade. Porque às vezes a gente não está fazendo errado e não aceita se uma pessoa chegar para você e dar uma ideia. E é porque a gente não acompanha muito a Bíblia, entendeu? A gente não vive muito a Bíblia. Uma certa feita, Moisés estava lá. Moisés era um homem preparado, a Bíblia diz que era um homem mais sábio, né, também. Ele estava lá fazendo algo que estava errado. Alguém chegou para ele e disse: pô, está fazendo errado, rapaz. Ele aceitou o conselho daquele homem, né? E mudou a maneira dele fazer. Moisés. Vocês lembram disso? Sim. O já estava na casa dele, né? O sogro dele falou: pô, está fazendo isso errado, rapaz. Ele fazia fila para comer as pessoas. Moisés. E já viu que aquilo estava errado. Exatamente. Pô, você vai morrer, você vai morrer. De tanto atender os outros. Você vai morrer de resolver tudo. Você vai morrer, mas deixar esse povo também vai aparecer. E foi uma bênção, né? Pega pessoas da sua confiança, resolve o problema mais simples, e você resolve o problema mais grave. Ele fez isso, ó. Mas por quê? Porque ele escutou, sendo superior, ele escutou. Ele estava errado, ele aceitou. Às vezes o nosso mal é esse, às vezes a gente não quer aceitar. O irmão dá uma ideia, dá um conselho, vai ajudar e a gente acha que a pessoa está criticando. Tem que se meter na tua vida. Mas aí, irmão, é o que eu falei. A tua consciência permanece tranquila. Quando você está fazendo o que Deus determinou que você faça, né? A gente dá conselho, a gente fala em amor, a gente faz uma exortação à pessoa, né? Olha, o que você está fazendo está errado, muda teu comportamento. E você fala porque o Espírito Santo te incomoda para que você venha falar. Agora, se a pessoa não quer, é diferente. É ela com Deus. Na Bíblia a gente vê Deus está recebendo conselho e aceitando, né, e mudando a situação. Se você observar bem, tem várias partes na Bíblia que falam que a pessoa. Sim. O cara ia destruir uma cidade, acho que era Joabe, né, ali, e uma mulher saiu lá de dentro e falou com ele: pô, você vai matar uma cidade porque estava procurando um homem, parece que é a ascensão de serra. Pô, escuta, a gente, aí ela falou para ele: ó, isso, o homem está aqui dentro. Você quer quem? Você quer a cidade feita de um homem? Exatamente. Aí ele falou: não, eu quero fulano de tal, quero a cabeça dele. Eles cortaram a cabeça da pessoa, né? Ela podia fazer isso, né? Matando, e jogou por cima do muro. Ele não destruiu a cidade, mas ele destruiu a cidade porque ela foi lá, aconselhou ele. E ele recebeu. Recebeu o conselho, mandou a cabeça do cara por cima do muro, não estava na Bíblia. O sábio, ele faz isso, né? O sábio, ele ouve e coloca em prática, né? Ele ouve, absorve e coloca em prática. Agora, o insensato, ele vai fazer o quê? E depois vai sofrer suas consequências. Você colocou bem, eu vou reforçar isso aí, vou repetir outra vez. Você fala, a pessoa está precisando, está errado, você sabe que ela está se complicando. Então você vai, o Senhor fala contigo, você vai a ela com amor, né? E expõe para ela. Você se alivia, porque você estava incomodando aquilo. É o caso que o Jair colocou no Moisés e desse rapaz, desse jovem. Você fica tranquilo. Agora, cabe a pessoa aceitar. Agora, se a pessoa não aceita, irmãos, a consequência é dela, é ela com Deus. Eu costumo dizer, na
minha casa o seguinte: os problemas nós não devemos colocar embaixo do tapete. Na nossa casa, quando está com poeira, está suja, o que a gente tem que fazer? Tirar tudo, varrer, sacudir, tirar o pó e limpar tudo. Não é isso? Os problemas das nossas vidas, eles são da mesma forma. Imagina que o teu problema é aquela tua poeira. Se você pega essa poeira, a vassoura no meu entender, ela significa o Espírito Santo de Deus. Se eu pego o Espírito Santo de Deus e anulo ele do meu coração, é a mesma coisa que eu estivesse pegando aquela poeira e botando embaixo do meu tapete. Só que tem um problema. Hoje tem uma poeirinha, amanhã vai ter mais um pouquinho, depois de amanhã mais um pouquinho, e o meu tapete ele vai o quê? Ele vai subir, porque vai ficar cheio de poeira aqui. Então, se eu não quiser que isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? Pegar a vassoura e retirar essa poeira, sacudir o tapete e limpar tudo. Se eu não quiser aceitar os conselhos que as pessoas que me amam chegam a mim para me dar, eu não estou deixando o quê? O Espírito Santo agir. Eu não estou deixando o Espírito Santo agir. E isso vai fazer o quê? Vai fazer eu me enfraquecer espiritualmente, vai fazer eu me afastar do Evangelho e outros problemas surgirão, porque eu vou estar vulnerável a outros tantos problemas. Então, é questão, como o sábio Salomão diz, sabedoria. Se eu não tenho, aí volta aquele exemplo lá da primeira lição, lembra da escadinha? Estou subindo mais uma escadinha. Estou subindo mais um degrau. A partir do momento que eu deixo o meu eu, porque nós, seres humanos, somos muito prepotentes. Muitos de nós, até a prepotência prevalece mais do que o nosso próprio eu. Então, eu não aceito opinião. Eu não aceito que me chamem atenção. Eu não aceito que me digam que eu estou errado. Então, eu não mudo. Eu fico parada ali, irmãos. Eu subo o primeiro degrau porque eu aceitei o Senhor. Mas dali eu não saio. Estabilizado. Dali eu não saio. Agora, a partir do momento que eu estou subindo esse degrau, todas essas coisas são coisas normais do ser humano. Agora, eu preciso deixar elas para trás. E eu só vou deixar elas para trás a partir do momento que o Espírito Santo de Deus usa a minha vida para isso. E aí eu vou subindo mais um degrau, e mais um degrau, e assim vai. E aí ele diz que existe um processo para uma boa comunicação. Existem algumas barreiras que interferem nesse processo para essa boa comunicação, né? Então, o primeiro processo é um preconceito. E muitas vezes nós colocamos o preconceito. Ele diz aqui preconceito de cor, de raça. Eu, Luciane, não acredito muito mais nesse negócio não, de cor, de raça, porque nós somos um povo miscigenado. Então não tem, se existe alguém com esse negócio de preconceito de cor na cabeça, realmente está fora da caixinha, não tem como. Pior que tem. Não, eu sei que tem, mas que ele está fora da caixinha, tá? Então eu não quero nem crer nisso. Não aqui, assim, mas na igreja. Mas eu acho que o preconceito de classe social é bem mais forte do que o preconceito de cor, de raça, entendeu? Porque o de classe social, muitas vezes, isso é mais evidente, né? Sim, mais evidente, sim, é muito mais evidente. O da cor velado, né? Isso, exatamente. O de classe social, dependendo do lugar que você vá, se você vai com uma roupinha mais bonitinha, nossa, tá cheio de dinheiro, hein? Chegou com carro. Poxa, entendeu? Então a pessoa confundem dinheiro com bom gosto. Você é pobre, mas tem bom gosto. Você tem dinheiro aberto, tem bom gosto. Exatamente. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos. Eu não sei se eu já contei isso. Eu sempre comprei roupa para os meus filhos. Nunca comprei roupa para os meus filhos de marca. Primeiro que eu não tinha condição. Vocês já viram um professor ganhar bem? É difícil. Então lá em casa, para eu ajudar um pouco
fazia? O dinheiro do meu salário era para comprar roupa para os meus filhos, né? E material escolar, porque eu tinha sempre desconto. Por ser professor, então tinha sempre desconto. Então era responsabilidade de material escolar, de coisa de escola e roupa, sapato, era comigo. Mas como eu não ganhava lá essas coisas, eu nunca comprei roupa para os meus filhos em loja. Eu sempre comprei em camelô, eu vou fazer propaganda aqui na Citycol. Eu sempre comprei em camelô e na Citycol. E quando eu morava em Bangu, tinha uma senhorinha, Dona Maria, que eu nunca mais vou esquecer, espero que ela esteja na glória, crente também, né? Serva do Senhor, e ela tinha uma barraquinha no calçadão de Bangu, onde ela fazia esses vestidinhos e bermudinhas, desses tecidos que a gente está usando de máscara. Cada vestidinho lindo, bermudinha, ela tinha até os acessórios, suspensório, aquela mesinha social, e eu sempre, todo mês, quando eu recebia o pagamento, eu ia lá na Dona Maria, comprava um vestido para a Rinque e uma roupinha para o Alessandro. Tinha que comprar para os dois, porque senão tinha guerra. E eu ia para a igreja, levava a roupa, tinha que ser estreada na igreja. Não é superstição não, mas eu coloquei, tinha que vestir na igreja. E aí uma vez a gente estava lá no culto, chegou uma irmã, do nada, chegou perto de mim e falou assim: você veste muito bem seus filhos, você tem muito dinheiro, porque todo mês eles estão super bonitos, arrumados. Qual é a loja de grife que você compra? Muito dinheiro. Camelô. Quando eu falei pra ela que era camelô, ela não acreditou. No calçadão. Ela não acreditou. Até falei que levava ela, mas ela não acreditou. Ela olhou pra mim com uma cara de deboche. Você tá tirando uma onda da minha cara. E não era. Era no camelô da Dona Maria. Então, assim, a gente às vezes fica com... A gente não tem nada para causar uma discriminação social. Mas o outro, aquele que está te olhando, ele que faz uma coisa tão... Porque ele está fazendo um pré-julgamento daquilo que você é, ou do que você faz, ou da tua atitude. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado nas nossas atitudes. Por isso que eu não gosto de ficar postando fotos do que eu faço, não sei o quê, porque já a minha posição já é uma posição estranha, né? Diferente. Não que a gente queira ser diferente, mas no olhar do outro, o outro te coloca diferente. Então nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado, ter muita sabedoria naquilo que você faz e naquilo que você diz, fala. Eu queria fazer uma observação. Às vezes, Lu, uma roupinha dessa veste tão bem que se você botasse um de grife, você ficaria tão bem. Isso que eu ia falar agora. Que veste nunca levei de volta a roupa para Dona Maria consertar. Nunca. E se eu comprasse em outro lugar qualquer, eu não comprava só mesmo na Citycol. Porque não dava, sinceramente não dava. Quem tem filho aqui sabe que quando você tem filho pequeno, você gasta muito com criança. Então não tem como. A Citycol tem uma boa também. Sim. Mas quando eu comprava alguma coisa para os meus filhos na Citycol, sempre tinha que dar uma pencezinha, mexer alguma coisa. Principalmente com a Ari, que ela sempre foi magrinha, né? Agora com a Dona Maria nunca precisava. Impressionante, né? Impressionante. Você dava um dos garotos para ela? Ela via as crianças que eu ia com eles para comprar e ela via. Você lembra como eu vestia a Aline para a igreja? Parecia dar uma bonequinha. Sempre com aqueles vestidinhos, lacinho atrás e o lacinho do cabelo igual o vestido, porque ela já fazia. Ela pulava igual o cabelo. Então, assim, a gente precisa, né, prestar muita atenção. Outra coisa e aí a comunicação, por causa disso, ela acaba sendo impedida, né? Porque quando você é recebido dessa forma pelo outro, você mesmo se esquiva da pessoa. Não vou chegar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa está fazendo um mau juízo de mim que não tem nem cabimento. Então você mesmo, quando
dessa forma, automaticamente você se afasta. Quando você é recebido de alguma forma que vem atrapalhar, né, a comunicação. A outra coisa é o egocentrismo. Essa barreira, ela nos impede de entender o ponto de vista do outro, porque a gente acha que só o nosso está certo, né? A pessoa que acha que só o dela está certo, e não é assim. Eu tenho o meu ponto de vista, mas o irmão tem o dele. Será que o dele também tá certo? Ou só o meu? Não é só o meu que tá certo, né? Cada um tem um ponto de vista sobre determinado assunto. Agora, se eu somar todos os pontos de vista e fazer um pacote só, com certeza vai ficar uma coisa muito legal. Por que a nossa igreja é uma igreja democrática? Porque nós ouvimos o ponto de vista de todos e colocamos num bem comum, num pacotão só. Agora imagina aquele local onde só o que o pastor fala que está certo, ou só o que os diáconos falam que está certo. Será que essa igreja vai ser tão democrática? Não sei, né? Então a gente precisa ponderar essas situações. Eu não posso ser egocêntrico num meio de comunicação, enquanto eu me comunico com o outro. Outra coisa, a confiança é traída. Isso aí é terrível. Quando você sente ou sabe ou percebe que a confiança que você depositou no outro foi traída através de uma fofoca. Isso é muito complicado, porque às vezes a gente chega para conversar com o outro, para alertar o outro ou para advertir o outro de alguma forma, e nesse momento você está confiando no outro, porque você entende que no momento em que você chegou para falar com o outro, você chegou em amor. Em amor. Mas aí esse outro não recebe. Aí volta para aquele tópico que a gente falou lá no início, né, da interpretação. Isso acontece muito com as pessoas fofoqueiras, né? Você chega para o outro para falar em amor, mas esse outro não recebe em amor. Ele vai interpretar da maneira completamente errada e ainda vai deturpar aquilo que você falou para outras pessoas. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. É doloroso. É como se você tivesse alguém enfiando uma faca nas suas costas, né? Bom, outra situação é como caminhar rumo ao preconceito. Como caminhar rumo ao processo visando uma boa comunicação. Como é que eu devo caminhar de forma que a minha comunicação seja boa, seja cada vez melhor? Primeiro, planejando cuidadosamente a minha comunicação. Eu preciso evitar falar demais. Eu preciso evitar. Quando eu perceber que eu estou falando demais, pedir ao Senhor sabedoria para travar, né? Esse deve ser o nosso objetivo. E aí o autor, ele diz, não sei se na revista dos irmãos tem, mas se os irmãos quiserem anotar aí, é o Salmo 45, verso 1. Aqui não sei. Isso. Outra coisa é falar de maneira clara e pausada. Eu não devo deixar margem para uma interpretação dúbia, ou seja, para outros tipos de interpretação que não seja aquilo que você quer falar. Então, quando eu vou falar alguma coisa, eu preciso falar pausadamente e devagar. Se a gente fala muito rápido, dependendo da pessoa, vai embaralhar tudo, ela não vai entender nada. Coitada de mim. Então a gente precisa pedir sabedoria para falar devagar, de maneira que o outro entenda. Então a referência bíblica aí fica lá em Marcos, né? Capítulo 5, 25 ao 34. O terceiro passo é: eu preciso evitar comunicar-me sobre um estado de tensão. Então, se eu estou falando com o outro, o clima tá tenso, evita. Eu faço muito isso. Procuro fazer isso demais, porque quando eu estou nervosa, e quando todos nós estamos nervosos, o que acontece? Falamos, a minha avó dizia que falava pelos cotovelos.
E aí, nesse falar pelos cotovelos, você vai falar demais coisas que você não deveria falar, né? Coisas que você não deveria. Você solta coisas, você vai desencavar um baú lá do passado, dependendo até da situação, para jogar na cara da pessoa coisas que você foi ofendido lá no passado. Então, a melhor coisa que nós devemos fazer é, o clima começou a esquentar, fecha o olho e sai de fininho, dá licença. Depois a gente conversa. Deixa esfriar. É verdade. Depois a gente conversa. E aí você sai, sabe, vai orar, ou vai pro banheiro, chora, né? Faz igual a Lulu, abre o chuveiro, vai tomar um banho e chora. E pede a Deus sabedoria para te acalmar, né? E te dar o momento certo de você falar. Essa é a melhor maneira. Outra situação. Desculpa te Nada. cortar. É porque, às vezes, nessa questão, ambas estão com a razão. Então, ambas vão querer expor suas verdades. Sim. E no momento errado. E acaba sempre ofendendo. E a palavra não volta. Exatamente. Deu. Depois que falou, já era. Alguém falou assim, ó, diz que o homem fala, o louco briga e o sábio se cala. Tem uma frase por aí, ó, por aí. O homem fala. Dessa eu não conhecia. O homem fala, o louco briga e o sábio se cala. Tá vendo? Isso aí. É isso mesmo. Devemos fazer igual o sábio, né? Um quarto passo. Procure falar palavras disciplinadas. O provérbio nos lembra que nossas palavras fluem do nosso coração, não da língua. Então, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Né? Então, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente procura falar palavras, evitar a palavra chula, né? Nossa. Tem gente que só abre a boca para falar besteira. Só abre a boca para falar besteira. É gíria em cima de gíria. E às vezes gírias ofensivas e que a pessoa nem sabe o que está falando. Nem sabe o que está falando. Existem vários diminutivos de palavrão que a pessoa fala achando que não é nada. Isso é uma coisa. Né? Vários diminutivos de palavrão que a pessoa fala achando que não está falando nada. E a gente precisa buscar sabedoria. O problema, irmãos, está: como é que eu vou buscar essa sabedoria se eu não executo a leitura disso aqui? Se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, aí, gente, se eu me acho um autodidata, piorou. Não dá. Porque se eu me acho um autodidata, o que vai acontecer? Eu acho que eu sou perfeita. Eu sei tudo. Conheço a Bíblia de capa a capa. Para que eu vou ler mais? De vez em quando eu vou lá ler um pouquinho. E tá bom. Aí eu começo a falar uma porção de besteira. Porque a gente não diz que a Bíblia é viva. A gente não fala que a Bíblia é viva. Só que a gente não fala só. A gente fala e a gente sente. Porque quando você lê a Bíblia, o que acontece? O Espírito Santo fala com você. E aí, quando o Espírito Santo fala com você, ele vai tocar profundamente no nosso coração. E te dá. Ele fala muito. E te dá sabedoria para você falar. Tem pessoas que não lê a Bíblia, tem dinheiro que sabe que se lê a Bíblia vai falar as coisas como ela é. Exatamente. Tem pessoas que não lê a Bíblia porque tem preguiça. Tem pessoas que não lê a Bíblia porque não quer ouvir a verdade. Não quer ler a verdade. Tem pessoas que não querem ler a Bíblia porque se acha autodidata, se acha conhecedor e sabedor de tudo. Então, se eu já sei tudo, eu não preciso ler mais nada. Eu não preciso saber de mais nada. Né? Aí, quando você chama para fazer um estudo, alguma coisa, a
chega à frente de algumas pessoas, não importa se tem meia dúzia ou se tem 600. Não importa. O que importa é que eu tenho que falar aquilo que está cheio no meu coração. Se o meu coração está cheio da palavra do Senhor, da mensagem do Senhor na minha vida, aquilo que vai sair da minha boca vai ser sincero. Vai ser a minha experiência com Deus. Agora, se vai sair da minha boca só porcaria, será que a tua experiência com Deus está sendo frutífera para você? Então são coisas que a gente precisa refletir e mudar na nossa vida. Eu preciso mudar, né? Depois ele diz no terceiro tópico que o resultado de uma boa comunicação. Qual é o resultado de uma boa comunicação? O maior comunicador, sem dúvida, foi Deus. É Deus, né? O maior comunicador é o Senhor Deus. E aí as formas de comunicação que ele usou para os personagens bíblicos foram as mais diversas. Além dele ser o maior comunicador, ele é a pessoa, tem sido a pessoa que diversifica de várias maneiras essa comunicação para a gente. Ele fala de diversas maneiras essa comunicação, para aquele que quiser ouvir, entender, né? O Senhor é maravilhoso, ele usa de várias didáticas, né? Agora, você tem que prestar atenção, né? E o Senhor usa para você uma forma, para mim outra forma. Sim, como que ele fala aquilo? Sim, na própria revista ele dá vários exemplos, vamos citar. Abraão, né? A comunicação que ele deu, que ele fez com Abraão, foi objetiva, claro. O que ele fala para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai, que você vai ser o quê? Pai de grandes nações, não é isso? Depois ele vai falar com Moisés, por meio da sarça ardente, né? Quando ele escolhe Moisés. Com Moisés, então, ele fala de várias vezes. Ele chama Moisés, ele adverte Moisés, ele castiga Moisés. O que aconteceu? Qual foi o castigo de Moisés? Não entrou. Mas por que ele não entrou? Porque ele não soube ouvir. O que Deus vira para ele e fala com relação àquela pedra? Aquilo para mim, irmãos, Deus fala para ele, vira para ele e fala assim, olha, chega para a pedra para sair, fala para ela, né? Não foi isso? O que ele fez? Ele falou? Ele foi lá com o cajado e pau! Porque ele já estava apurrinhado das ideias de tanta gente falar uma som de besteira. É aí que eu digo, se você... mas olha só, se você está em qualquer lugar, e as pessoas estão toda hora, um vem e fala, um vem. Esse negócio do Covid, irmãos, se a gente for colocar isso no nosso... colocar na nossa caixinha, nas caixinhas que tem na nossa cabeça, de tudo que se passa com o negócio do Covid, a gente vai ficar maluco. E aí a primeira coisa que acontecer, você vai, estoura. Porque você está ouvindo tanta coisa, você está acontecido muito. Você está vendo muita coisa, é uma sim, a pessoa tem, já entra em desespero. Sim, exatamente. Tem pessoas entrando em desespero. Não consegue, a pessoa não consegue mais raciocinar direito. A pessoa tossiu. Exatamente. Você já acha que a pessoa... Exatamente. Exatamente. Então, assim, e aí foi o que aconteceu com Moisés. Todo mundo falando, todo mundo reclamando. Quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, eu quero isso, e tá errado, e não sei o quê, eu não aguento mais caminhar, e não sei o quê, e quando que chega, e que nunca que chega. O cara já estava perturbadão. Não significa dizer que ele não deveria ter feito o quê? Já que ele tinha o privilégio de falar com Deus. Senhor, poxa, eu já não aguento mais. Alivia minha cabeça. Me tira esse peso. Mas ele não parou para refletir. Ele não parou para pensar. Foi lá com um pau e creu na pedra. O que Deus fez? Porque você não me ouviu, não foi obediente.
não fez o que eu mandei, não E vai Deus viu o entrar. coração dele na hora ali, né? Deus viu o coração. Com certeza. O coração dele. Mas o que o Senhor faz conosco a cada dia? Ele nos coloca à prova. Ele nos coloca à prova, irmãos. Você pegou na raiz. Como ele coloca? Ele nos coloca à prova. Ué, você não diz que você é crente? Cadê a tua fé? É isso aí. Cadê a tua fé? Você é aprovado. Tu lava a mão com sabão, passa álcool em gel, tá usando sua máscara, não sei o quê. Prova a sua fé. Eu creio, Agora prova a sua fé. Fala. eu creio que Deus tem feito isso conosco sempre. Eu acho que sempre, o tempo todo, em todas as partes, assim, não só agora nesse momento de pandemia, mas sempre. Deus tem feito assim como ele fez com Moisés, né? Nos provado assim, porque ali Moisés ouvia um, ouvia outro, um falava, outro falava. E hoje em dia, às vezes acontece isso com a gente. Aqui na igreja Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra, tua cabeça vai. A gente tem Principalmente, que ter foco em Deus. porque principalmente quando se trata de liderança. Sim. Quando a pessoa está na frente Sim. do trabalho, vem um fala, outro fala, outro fala, todo mundo quer dar Pitaco. Isso, dar palpite, aquela coisa toda. Só que a gente tem que pensar que realmente não é que a gente não vai dar ouvido às pessoas, tudo bem, a gente pode até ouvir, mas a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Com Que certeza. Deus falou, que Com Deus está certeza. falando, não, alguém falou ali que não é assim, é assim, é assim. Não, mas Deus falou assim, é assim que eu vou fazer. Né? E quando é o Senhor que fala, Ele incomoda Com certeza. no teu coração. É verdade. Ele incomoda. Então, e Deus mostrou para Moisés, mostrou para Abraão, Ele mostrou para Samuel, né? Mostrou para Samuel, Isaías, Jeremias, o apóstolo Paulo. Paulo então, né? Paulo então, ele ainda teve um privilégio maior ainda. Ele teve ali, ó, lado a lado com o Senhor Jesus, né? Ele não ouviu só, não, ele viu, ouviu, apalpou, né? Apalpou, e todos eles ouviram do Senhor claro, direto, né? Então é o que nós precisamos fazer para que a nossa comunicação ela seja clara. Numa comunicação, a gente aprende lá na escola, né? Tem três lados, né? Aquele que comunica, né? Aquele que fala, aquele que recebe, né? E a conversa, não é isso? E a conversa. Então, se eu falo coisas diretas, claras, sem duplas interpretações, quem vai me ouvir, aquilo que eu falei, vai receber, vai chegar no ouvido da pessoa, ó, perfeitamente, claramente. Agora, se eu fico fazendo firulas, os irmãos sabem que é firulas, né? Outro jargão da minha avó, né? Floreando o negócio, aí vou pensar, vou interpretar da maneira que eu quiser, né? Outra coisa muito interessante que ele diz é o seguinte: quais resultados a palavra de Deus tem alcançado na vida do cristão? Qual o resultado a palavra de Deus tem alcançado? Porque a palavra de Deus é a comunicação que Deus tem para comigo. Ele se comunica através da sua palavra. Então, aquilo que eu leio precisa ser claro no meu coração, de maneira que quando eu vá falar, também fale claramente, porque eu recebi aquilo claro. Então, mas de que maneira essa palavra ela tem alcançado a minha vida e a vida do irmão? E aí ele fala muito interessante, a purificação dos nossos pecados. Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela purifica os meus pecados. E aí ele dá exemplo, que quando enquanto Davi não confessou o seu pecado, a sua boca ficou fechada e não podia louvar ao Senhor. Quando a gente
está cheio de pecado e não confessa, não entende que eu sou pecador e que eu preciso do perdão de Deus, tem alguma coisa que me impede. Tem alguma coisa que me impede desse crescimento, né? De pedir ao Senhor. O que acontece? Muitas vezes não conseguimos falar, não conseguimos louvar, não conseguimos adorar o Senhor da maneira que gostaríamos de fazer, porque tem alguma coisa que está impedindo aqui dentro. E ele usou aqui, no caso, o autor, o exemplo de Davi. Outra coisa é o louvor e a gratidão em nossos lábios. Quando eu recebo, leio, entendo a palavra do Senhor, o louvor e a gratidão que sai da minha boca, ela precisa ser sincera. Então, como a forma de conhecimento pelo que Deus tem feito em nossa vida, nós expressamos os nossos sentimentos. Então, da maneira que eu leio, entendo, recebo e chega no meu coração isso, é dessa maneira que eu vou expressar aquilo que eu estou sentindo. É dessa maneira. Se eu não estou conseguindo expressar, alguma coisa está de errado na minha vida. Alguma coisa está errada. E não é o outro irmão que tem que apontar para mim, não. É eu que tenho que perceber. E é eu que tenho que pedir perdão ao Senhor. Reconhecer e pedir perdão. O uso perfeito da língua. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Efésios 4, 29. Devemos usar as nossas palavras sempre com a finalidade de edificar o nosso irmão e nunca anunciar e anunciar as boas novas. Então, a minha boca, a minha língua, ela deve ser usada para coisas boas, para edificar, para anunciar, para propagar o Evangelho e nunca derrotar alguém. Se eu estou derrotando alguém, irmãos, eu preciso entender que quando eu quero derrotar alguém, ou quando eu quero falar alguma coisa ruim de alguém, aquilo que eu pensei vai primeiro para mim, tá? Vai primeiro para mim. Se a gente entendesse isso e colocasse em prática, muita coisa ruim não aconteceria dentro das nossas igrejas. Que antes de eu pensar em fazer, não, peraí, eu vou receber primeiro, então eu não quero isso para mim, eu vou querer primeiro. E eu acho assim que as pessoas se esquecem de um pequeno e máximo detalhe. É que aquilo que você está fazendo ou sentindo, ninguém está vendo, mas cara, Deus está vendo, caramba! É você enganar a si próprio. E aquilo que você manda, meu irmão, vai rodar, vai voltar para você em dobro, sei lá, em Com dobro, certeza. sei lá. Seja lá o que for. Você vai passar por aquela situação também. Né? Seja lá o que for. Né? Na conclusão, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: temos alguma coisa. Ele fala o seguinte: esteja sempre disposto a dizer pelo menos 3 coisas que ele nos orienta. Então, eu coloquei isso até. Não estou falando para vocês fazerem, não, mas eu fiz isso numa folha ofício na minha casa e eu estou pensando em colocar na porta do meu armário. Quando eu abro assim, porque aí tem coisas que a gente, como ele falou, a gente às vezes esquece. Né? Então, eu escrevi grande, eu vou colocar bem na porta do meu armário, da minha parte, assim, quando eu abrir, estou fazendo isso, né? Porque a gente precisa se alertar. Então, o que a gente precisa pensar? Eu estava errado, entender que eu estou errada. Eu estou errado. Não é o outro que está errado, sou eu. Né? Usar mais o por favor e me desculpe. Palavrinhas mágicas que, como educadora, eu ensino para os meus alunos lá do maternalzinho. E a gente ensina. Cativa muito. Sim, e a gente ensina os nossos filhos. Peça por favor, agradece, desculpe. Respeite o mais velho. Respeite o mais velho. E a gente cresce, fica burro velho e a gente esquece de usar. Com certeza. A gente esquece de usar. Então, usar, exercitar mais isso.
por favor, me desculpe, né? E outra coisa, Deus ama você. Deus ama você. E o mais importante, eu também. Se a gente entender isso, colocar essas 3 coisas em prática todo dia da nossa vida, a nossa vida vai ser muito melhor. Você vai falar muito mais isso. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama e me ama também. Né? Então, que a gente possa colocar em prática essa lição de hoje, que falou muito ao meu coração, nos faz refletir sobre muita coisa importante e saber que eu posso me comunicar sem conversar e posso conversar sem comunicar-me, mas que o ideal de todo cristão, esse foi o que eu tirei da minha vida, né? Mas que o ideal de todo cristão, que ele, como servo do Senhor, precisa conversar, saber conversar e saber se comunicar dentro da vontade de Deus, né? Que a gente possa realmente colocar isso em prática e que isso seja a vontade de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de nós, né? Eu vou pedir ao Everton para vir orar, pode ser? Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, Deus, de estarmos na tua casa e podemos, Deus, absorver, Senhor Deus, tudo, ó Deus, que tu tem falado nos nossos corações. Ó Deus, eu quero te pedir neste momento, Senhor Deus, para as pessoas que estarão ouvindo, ó Deus, essa mensagem, esse estudo, ó Deus, que possa vir de encontro aos seus corações, Senhor Deus. E, ó Deus, eu te peço pelos teus servos que se encontram aqui nesta manhã, sejam com suas vidas, com toda a sua parentela, Senhor Deus, e que agora, Deus, estaremos indo para o teu santuário, continuando no mesmo Espírito, Deus, que aqui estamos, Deus, sentindo a tua presença em nossos corações, nas nossas vidas, possamos ouvir a tua voz, ó Deus, que tenho certeza, Senhor Deus, que será impactante também aos nossos corações. Pai, muito obrigado, porque até aqui, Senhor Deus, tu tens nos guardado. É essa oração que nós te agradecemos e também não nos esquecemos, ó Deus, pelos enfermos da tua casa, pelos idosos, Senhor Deus. E, ó Deus, muito obrigado, Deus, porque até aqui tu tem nos ajudado. No nome de Santo Jesus que nós te agradecemos. Amém.